Por que será que o rei Saul perdeu o seu trono? No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a Bíblia diz que Saul ele recebeu uma ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas. E partindo em guerra contra os amalequitas, a Bíblia diz que Saul ele poupou Agag, que era o rei dos amalequitas, e também poupou as ovelhas, os bois e os animais gordos. Deus então falou com o profeta Samuel e disse que havia se arrependido de ter constituído Saul como rei de Israel, pois este não seguia a sua palavra. No versículo 22 desse capítulo, Samuel, em repreensão a Saul, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E no versículo 23, ele diz que assim como Saul rejeitou a palavra de Deus, assim também ele havia sido rejeitado por Deus para que não fosse mais rei sobre a terra de Israel. No versículo 27, Saul rasga as vestes de Samuel. Em resposta, no versículo 28, Samuel diz que assim como ele rasgou as suas vestes, Deus estava rasgando dele o seu reino e dando ao seu próximo, dando a alguém que merecia mais do que ele. Então, ao lermos esse texto, entendemos que foi esse o motivo pelo qual Saul ele perdeu o seu trono. Porém, na realidade não foi exatamente esse o motivo. Essa cena, essa ocorrência foi apenas a gota d'água daquilo que já havia ou que já estava acontecendo com Saul, ou seja, foi a gota d'água das atitudes errôneas, equivocadas que Saul estava tomando diante de Deus, em relação às ordens, em relação às diretrizes estabelecidas por Deus. No capítulo 13, ele havia empreendido uma luta contra os filisteus. O texto diz que ele esperou por 7 dias por Samuel, para que esse pudesse sacrificar ao Senhor. Como Samuel não chegou, a Bíblia diz que ele mesmo ofereceu sacrifício a Deus. E após sacrificar, chegou o profeta Samuel. E no capítulo 13, versículo 13 e 14, Samuel diz para ele que se ele tivesse obedecido à ordem de Deus, Deus confirmaria o seu reino para sempre. Mas, como ele desobedeceu às ordens de Deus, o seu reino não subsistiria. Então, antes daquele conflito com os filisteus, Deus, através do profeta Samuel, já havia falado para ele que o seu reino não subsistiria. Então você percebe que a primeira ação dele já foi suficiente para que Deus retirasse dele a perpetuidade do seu reino. O que fica claro para nós também, nesse texto, é que Saul, ele era rei, ele não era sacerdote. E como ele não era sacerdote, ele não poderia ter sacrificado a Deus. Então a palavra é que nós devemos ficar no lugar onde Deus nos colocou. Nós não podemos usurpar uma posição na qual Deus não nos colocou, a qual Deus não nos estabeleceu. Por usurpar a função do profeta e sacerdote Samuel, foi que Deus retirou dele o seu trono.